Então, bom dia. Hoje a gente vai dar início, né, aos exercícios resolvidos. Eu não sei se a gente termina hoje, né, devido ao tempo de aula. Então, eu selecionei aqui, né, 10 questões de aplicações básicas, né, do conteúdo que a gente viu, tá? Da disciplina, tá? Então, a gente vai ver a solução desses 10. Se hoje, né, a gente finalizar, mas creio eu que não, tá? Creio eu que não. Aí eu passo a lista. Se não, a gente finaliza na segunda e aí eu passo a lista na segunda-feira, tá? Como eu falei antes de começar a aula, né? Sempre eu vou passar as listas num dia de aula, tá? É uma atividade final, né? Após uma aula. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão ter uma semana para entregar. Por exemplo, se eu passo, né? A lista numa segunda, vocês vão ter até outra segunda para entregar. Se eu passar numa quarta, eu não vou pedir para vocês entregarem na quarta, vou dar mais 2 dias na sexta, só para, assim, vocês fecharem, né, a semana e ter um pouco mais de tempo aí para fazer a lista, tá? Essa lista, a primeira lista, vai ser de. Vou até mostrar antes da gente começar. Ela está quase pronta, tá? Ela está quase pronta. Opa, cancela aqui, que não é esse o tipo de compartilhamento. Ela está quase pronta, tá? Então, ela vai em PDF e também vai no. Essa data aqui vai mudar, tá? Provavelmente. Ela vai em PDF. E aí, né, vocês. Cada questão vai valer 2 pontos, tá certo? E. E vocês vão responder, né, lá no formulário Google, tá? Então, vocês vão pegar, né, os cálculos de vocês, fazer aquela foto e carregar lá no formulário, tá? Vai estar o enunciado da questão. É ruim que a gente tem que fazer 2 trabalhos, né? Tem que fazer aqui e depois o PDF, porque se eu tentar fazer primeiro no formulário Google para depois copiar para cá, vai dar o mesmo trabalho. Não tem muita escapatória, tá? Então, a lista de vocês está quase pronta, falta só finalizar a quinta questão, tá? E muitas das questões que nós estamos fazendo aqui, elas são parecidas, tá? Vão ser parecidas com as que serão vistas hoje, tá? Então, vocês têm, né, bastante referências para fazer isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Eu vou estar disponível na terça-feira, das 10 até 1 hora da tarde, tá? Para atender. Aí eu vou mandar o link, tá? Na terça-feira que vem, não, que é feriado, né? Mas, assim, sempre que tiver uma dúvida, eu vou estar disponível nesse semestre, na terça-feira, de 10 da manhã até 1 da tarde, para tirar dúvida de quem tiver, tá? Então, é um horário que eu atendo todas as turmas, né? E aí você pode ter que aguardar numa fila, talvez, né? Então, vamos dar início à nossas questões de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, a nossa primeira questão aqui, tá? É uma questão sobre vetores magnéticos, tá? Só para a gente relembrar, né? Aquelas, aquelas relações, aquelas relações que nós vimos lá no comecinho, né, quando foi feita aquela revisão lá de teoria eletromagnética, até a gente chegar de fato, até para a gente poder de fato ver quais eram as variáveis que a gente lida, né, no circuito magnético. Então aqui eles nos falam que eu tenho um certo material que tem um μ igual a 6,5 vezes μ0, e eu tenho aqui o meu vetor, né, o meu campo magnético escrito na forma vetorial, tá? E ele quer o quê? A susceptibilidade magnética do material, a densidade do fluxo magnético, a magnetização e a densidade de energia magnética, tá? Então, basicamente, são aplicações de fórmulas, né?
Tudo muito tranquilinho lá do começo da teoria, né? Então, eu sei que o meu μr, né? O meu μ relativo, ele é igual a 1 sobre o vetor magnetização dividido pelo vetor campo magnético. E a partir do μr, consigo calcular a minha susceptibilidade, tá? Que é igual a 1, igual a μr, é igual a μr menos 1, tá? Então, a partir daqui, né, eu começo a calcular o meu item A, tá? Então, meu item A, né, que vai ser essa susceptibilidade. Então, a aplicação direta da fórmula, né, vai ser igual a 6,5 menos 1, que vai me dar uma susceptibilidade de 5,5. Ok. Então, tá. O próximo, né, que é a minha letra B, ele pede a densidade, né, o B como vetor, tá? Então, o que acontece? O meu B, né, vai ser igual a o μH, que é o que relaciona B e H, é a permeabilidade magnética. Só que esse B, né, aqui, né, ele é o μ0 vezes o μ relativo vezes o H. Então, vamos para cá, né? Então, eu vou ter que B vai ser igual ao μ0, né, que é 4π 10 a menos 7. O meu μ relativo é 6,5. E o meu vetor, né, campo magnético, que eu posso escrever da seguinte forma: 10, 25, menos 40. Tá? Então, eu vou fazer, né, a multiplicação aí desses elementos. Então, eu vou ter, fazendo essa multiplicação, eu vou ter que isso aqui é igual a 81,68, vírgula aqui, né, vírgula, mais do vetor, né, 204,2, vírgula, vou botar aqui um ponto, né, não confundir com essa coisa como uma programação, tá, menos 326,7, 10 a menos 6 Weber por metro, tá? Metro quadrado. Só que aí a gente não pode deixar escrito desse jeito, tá? Então, a gente tem que colocar da mesma forma que está representado o nosso campo magnético, tá? Então, isso aqui é 81,68 AX, mais 204,2 AY, menos 326,7 AZ, micro Weber por metro quadrado. Tá? Então, está aqui o nosso campo magnético. O vetor magnetização, né, ele é a relação entre a minha susceptância vezes o meu campo magnético. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 5,5 vezes o meu vetor campo magnético. Tá? Então, o meu M é igual a... Nessa hora, eu já vou passar direto para essa notação aqui, tá? Vou passar direto para essa notação. Então, quando eu realizar a multiplicação bem aqui, eu já vou escrever na forma aqui vetorial, tá? Então, meu M vai ser 55 AX, tá? AX, vamos melhorar esse X. Mais 100
17,5 AY menos 220 AZ ampere por metro. Tá? Então, está aqui. Ok. E a letra D, por fim, é a densidade, né? Então, vai ser essa densidade magnética aqui, que é igual a meio de mi H ao quadrado, né? Como se fosse o vetor elevado ao quadrado. Então, isso aqui, né, vai ser igual, como é um produto, que produto é esse aqui? Entre esses dois vetores? Produto Escalar. escalar? Isso mesmo, jovens. Escalar, tá? Então, vamos fazer, né, esse produto escalar aqui. Opa. Então, isso aqui vai ser igual a meio de 6,5, que é quanto vale o meu mi zero, vezes meu mi relativo, desculpa, vezes 4 π 10 a menos 7. E o produto escalar, né, quando vocês fizerem o produto escalar, vai ser igual a 100 mais 625 mais 1.600. Ele é uma soma. Então, meu VM, meu WM, né, que vai ser a minha densidade aqui, vai ser igual a, fazendo as simplificações e tudo mais, fazendo essas contas aí, vai ser igual a 9,5 na verdade, milijoule por metro quadrado, tá? Então, isso aqui é uma aplicação de fórmula, é só para a gente relembrar né, qual é a relação entre esses vetores magnéticos. Não quer dizer que a gente vai trabalhar com campos nessa forma vetorial aqui, tá? A gente não vai trabalhar, até porque a gente está trabalhando em baixas frequências. Aqui, nesse caso, né, quando a gente faz essas relações, elas continuam válidas lá em baixa frequência, mas aqui a gente desconsidera a frequência, né? A gente está colocando, né, tudo atuando em 3D e indiferente da frequência de operação. Entendido? Sim, professora. Ok, então, só para dar aquela relembrada, né, nas relações entre as, as, as variáveis, né, que a gente usa aqui em circuitos magnéticos. A questão 2, nós já vamos lembrar da indutância, né? Da indutância. E a sua relação geométrica, né? A indutância, né? Ela depende da geometria, né? De como ela é gerada, né? Se eu tenho um solenoide, eu tenho uma expressão de indutância. Se eu tenho um cabo coaxial, né? Que são formas cilíndricas, de uma certa forma concêntricas, né? A gente tem uma expressão. E aqui, no caso, a gente tem uma indutância, né, dada por comprimento, né, porque é tudo geométrico. E aí, nesse exemplo, a gente vai trabalhar aqui com fios idênticos em paralelo, tá? Então, existe uma expressão, né, que a gente viu lá atrás, que relaciona, né, que faz o cálculo da indutância quando eu tenho dois fios em paralelo, tá? Então, de lá da nossa expressão, né, vamos primeiro ver aqui, né, quais são as constantes, né, quais são os dados, né, que ele já nos fornece. Então, aqui a gente já tem que ele diz que tem dois fios idênticos, né, separados, né, com uma distância D, né, de 3 metros, tá? Um Dzinho aqui de 3 metros.
E ele tem já a indutância, que eu vou chamar de L', tá? Que é uma indutância por comprimento, né? Então, ele quer saber qual é o diâmetro, né, do condutor, né, que resulta, né, nessa indutância aí, tá? Então, tá? Opa, escrevi uma coisinha errada aqui na minha cola. Então, eu tenho o seguinte, que a minha indutância L', ela vai ser a indutância dividida por um comprimento, né? Porque ela é um Henry por metro, tá? E aí, no caso de condutores, né, de fios idênticos em paralelo, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que a fórmula que a gente vai colocar aqui, ela é válida somente se a minha distância, se o meu comprimento for muito maior que a minha distância. E a minha distância tem que ser muito maior do que o A. O A é justamente, vai ser o raio, né? O raio do meu condutor, tá? Ok? Então, lá, né, vocês vão ver, tem uma figura, né, que eu vou mandar esse slide para vocês, e lá tem uma figura que mostra, né, essas relações, tá? Só um instantinho. Me deem um minutinho aí. Voltei. Então, vamos continuar aqui. Tá? Então, a gente tem aqui. Então, para essa relação, eu vou ter o seguinte, que essa indutância por comprimento, nesse caso aqui, ela é dada por μ0, tá? L sobre π, tá? Ln D sobre A, tá? Então, se eu pegar lá, né, de todas as minhas, vamos dizer, das minhas possíveis características de um indutor, né, dada a sua geometria, eu tenho essa expressão lá, tá? Então, a indutância, né, a indutância mesmo, tá, vai ser μ0 sobre π, Ln D sobre A indutância, né, e não a indutância por comprimento, tá? Entenderam esse passo aqui do cálculo? Entenderam o que foi feito daqui para cá? Sim, professora. Esse dele não vai estar dividido Por A A. também? Isso, é só para vocês ver se vocês tinham entendido a passagem. Eu ainda vou colocar o A aqui embaixo. Tá? Então, temos aqui a nossa indutância, tá? Aí, né, aplicando, né, então a gente já pode começar a mexer aí, né, na equação a fim de encontrar, né, o nosso L, né? Porque agora o nosso L aqui vai valer, né? Esse L vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 6 Henry, né? Já não é mais a nossa indutância por comprimento, tá?
Então, vamos igualar aqui o L, né, a essa equação bem aqui. Então, eu vou ter 4π, 10 a menos 7, dividido por π, ln d sobre A igual a 2,5, 10 a menos 6. Então, fazendo conta aqui, né, ln d sobre A vai ser igual a 6,25. E aí eu vou resolver, né, a equação logarítmica, né? Então, resolvendo a equação logarítmica, tá? Vou colocar aqui do lado. Tá? Vamos ter um D sobre A, igual a E elevado a 6,25. Daqui, né, a gente tira o seguinte, que isso aqui, esse D sobre A, é igual a 518,01, tá? Então, eu preciso encontrar, é o A, né? O D, ele já me deu. Então, eu vou encontrar esse A, tá? Então, meu A vai ser igual a D dividido por 518 vezes 0,1. Tá? Então, meu A é igual a 3, que vai me dar um raio, né, de 5,79 milímetros. Tá? Então, quando vocês fizerem as contas aí, refizerem o exercício, vocês vão chegar a um valor aí da ordem de milímetros, tá? Então, mas o que ele quer é o D, né? Então, o D, né, que é o diâmetro, é 2 vezes A. Então, meu D é igual a 5,79 vezes 2. Então, eu vou ter um D igual a 11,58 milímetros, tá? Então, para gerar essa indutância, tá? Essa indutância, eu vou ter que ter um condutor com 11,58 milímetros, tá? Distante um do outro, né? Que temos que ter 2 condutores de 3 metros. Tranquilo até aí? Sim, professora. Ok, por enquanto, né? Tá tudo bem tranquilo. Se a lista estiver assim, tá maravilhoso. Só aplicar. Não, vamos ter algumas que nós teremos que pensar. Calminha. Tá? Então, vamos para a questão 3, né? É mais uma questão de geometria de indutores. Nesse caso, né, a nossa geometria aqui, ela é um solenoide. Então, é a aplicação direta de fórmula, né? O meu solenoide ele tem 10 centímetros de comprimento, um raio de 1 centímetro e 450 espiras, tá? Então, lá da minha equação de geometrias, né, eu vou ter que a indutância de um solenoide é dada por μ0, n ao quadrado, pela área, dividido pelo seu comprimento L, tá? Então, essa daí é a fórmula de um solenoide, tá? Então, aplicação de fórmula. 4π, 10 a menos 7. O meu N é 450 ao quadrado. A minha área é π R ao quadrado, né? Então, meu raio é 1 centímetro, né? Então, é só 10 a menos 2, já convertendo para metro, dividido aqui por. O meu raio é 1 centímetro, tá? Eu não sei se eu falei 10 centímetros, tá? O meu raio é 1 centímetro e o meu comprimento, né, é 10 centímetros, que é 0,1, tá?
Então, fazendo conta, vocês vão encontrar um L de 80 microen, tá? Então, essa daí é aplicação de fórmula. Tá bom? O mais corriqueiro é que a maioria dos livros, né, passa muito o cálculo do solenoide. Tranquilo até aí? Sim, professora. Pronto, agora a gente vai começar. Daqui por diante começa a complicar um pouquinho, tá? Então, agora a gente tem um núcleo toroidal, tá? E esse núcleo toroidal, ele tem um raio, né? Um raio médio, que ele chama de ρ0, de 10 centímetros, né? E uma seção circular, que é esse A, tá? De 1 centímetro, tá? Então, quando ele faz a medida aqui, é o 2A, tá? Mas a seção circular dele é de 1 centímetro. O núcleo, aí a gente já começa a meter o material, né? Até então a gente estava trabalhando só no ar, né? Só no vácuo. E agora, vamos botar o material para complicar a vida. Ele é feito de aço, né? E ele tem esse Mi aqui. E tem uma bobina enrolada nele de 200 espiras, tá? Então, ele quer agora, né, a corrente necessária, né? Ele quer isso aqui, ó, para gerar um fluxo φ, que vai circular nesse núcleo, né, de meio miliweber, tá? Então, se a gente for escrever, né, o nosso circuito, né, é o nosso circuito equivalente, né, o nosso circuito magnético equivalente, a gente vai chegar nessa figura bem aqui, né? Tá aqui o meu fluxo φ, tá? No caso, às vezes, tá? Em alguns livros está com esse símbolo aqui, tá? Ou está com esse aqui. A gente vai usar mais esse, tá? Não se confundam, é a mesma coisa nesse caso aqui, tá? E aqui nós temos uma relutância associada e uma força magnetomotriz gerada, né, por essa bobina aqui enrolada nesse núcleo. Tá? Então, o que a gente tem que calcular aí? O que ele quer? É a corrente, né? É a corrente, tá? Então, por onde a gente começa o nosso cálculo? Pela relação mais tranquila, né? Vamos lá. A gente sabe que o B, né, é igual a μH, né? Então, esse é o B. Como a gente está falando, né, de H em circuitos magnéticos, tá? O que vem a ser H? Lembrando que o H vezes o comprimento, né? Ele é igual ao NI, né? Então, eu posso, né, escrever H como sendo NI sobre L, né? Porque é uma coisa que relaciona o número de espiras que eu tenho e relaciona a corrente, que é o que eu preciso encontrar. Então, eu posso escrever aqui, né, que o meu B é igual a Mi NI sobre L, né? Até agora, tudo certo. Só que ainda posso dar mais uma ajustada, né, nessa expressão aqui. Qual vai ser o meu comprimento? Né, o meu comprimento que eu vou trabalhar aqui? Vai ser o comprimento do toroide, né? Como o toroide ele é circular, né? O comprimento dele vai ser 2π rho zero vezes, né? Não, 2π rho zero, vezes L. 2π rho zero, tá? Então, eu tenho a expressão, né, do meu B aqui, tá? Mas eu não tenho B, né? Eu não tenho esse B. Então, o que eu vou fazer? O que eu faço agora, né?
eu utilizo uma outra, né? Uma outra expressão elementar, que eu sei que B é igual ao quê? Opa, eu sei que o fluxo, né? Porque eu tenho o fluxo. Ele me deu o φ bem aqui, ó. Então, eu tenho esse fluxo bem aqui. Tá? Então, eu sei que o meu fluxo é igual ao B vezes a área. Tá? E tá aqui o meu B, tá? E quanto é essa minha área, né? Essa minha área vai ser a área, né, do meu toroide, tá? Então, a área está relacionada com esse azinho. Então, eu sei que a área de um círculo, né, é π ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a expressão, né, no final, para o meu fluxo, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Né? Eu já tenho B e tenho fluxo. Então, eu vou substituir na expressão do meu fluxo, o B, né? Então, eu sei que B é mi, NI, 2 pi, rho, vezes pi ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, vai ficar igual a mi, NI, ao quadrado, sobre 2 rho, o zero, tá? Então, essa aqui já é, né, a relação do meu fluxo, mas não é o fluxo que eu quero. O fluxo eu tenho, mi eu tenho, n eu já tenho, a eu tenho, rho eu tenho. O que eu quero é a corrente. Então, vou pegar essa expressão aqui para obter, né, a expressão da corrente. Então, a minha corrente vai ser 2 vezes φ, rho zero, dividido por mi n ao quadrado. Então, essa expressão aqui, para este problema, vai me dar o valor da corrente gerada por esta bobina bem aqui, tá? Então, substituindo todos os valores que nós temos. Eita, aqui. Hoje, a mão, o mal de Parkinson tá grande. Tá? Então, substituindo, fazendo todas essas contas aí, vocês vão encontrar uma corrente de 3,97 amperes. E aí? Tá começando a complicar, né? Você já requer um pouquinho mais de neurônio. Pois é. Então, a gente está começando a complicar um pouquinho mais aí como é que se diz, né, o raciocínio, tá? Então, agora, né, aqui, né, já é assim, a gente tem que começar a calcular, começar a lembrar das relações, né, entre fluxo, campo, corrente, lembrar da representação do circuito magnético mesmo, que isso ajuda bastante na hora de fazer o exercício, tá? Agora que a tua mensagem chegou, Mel, bom dia, vai ter aula. Então, era preocupada já que você era no atraso. Eu não tinha mandado a mensagem. Gente, sério, sério, como diz o carioca, garoteei legal aí, olha, tava aqui resolvendo uma questão, aí eu disse, quando eu olhei para o relógio, faltavam 10 minutos para as 8. Eu digo, tenho tempo. Aí comecei a raciocinar, me concentrei, esqueci. Tá? Tá ok, deixa eu ver aqui, que chegou um monte de mensagem. Não, esse negócio de campanha de reitor tá me enchendo o saco. Tá.
Ah, eu mandei o horário da disciplina, tá, gente? É porque eles querem reunir com vocês, tá? Eu mandei o horário. Mas assim, né? Como a turma é pequena, né? Vou até depois conversar com o professor Bira, né? Para, sei lá, marcar um momento com os estudantes, marcar um dia com vocês, entendeu? Acho que é mais produtivo. Né? Aí faz isso para todos os candidatos e pronto. É uma boa ideia. Uma boa ideia, né? Porque já pensou, se tu tem 6 disciplinas, tu vai ouvir a mesma história em 6 disciplinas? E vezes 3, né? É isso mesmo. E vezes 3 ainda por cima. Tá? Então, aí vão escutar os mesmos discursos várias vezes em várias disciplinas. Ah, é importante, viu? Criem consciência política, tá? Comecem a ver o que tem que melhorar. Então, tranquilo aí, né? A gente teria mais, né? Ah, uma outra coisa, tem um conteúdo aqui que a gente vai ver ele lá em circuitos alternados. Por quê? Eu mostrei para vocês, né, as indutâncias mútuas, né? Só que para a gente analisar a indutância mútua, a gente tem que conhecer fasores, tá? Então, não é que vocês não conheçam fasores, tá? Não é que vocês não conheçam fasores, tá? Eu sei, vocês já fizeram aí algumas disciplinas, mas a gente parte do pressuposto que vocês não conhecem. Então, eu tomo isso como verdade, né? E aí, lá a gente não vai fazer revisão de fasores, tá? Então, eu acho assim que números complexos vocês veem em métodos matemáticos 2, não é isso? Isso. Então, se vocês já fizeram métodos 2, quando eu falar de fasores, vocês têm que vir, tem que baixar um arquivo da matrix de vocês com todas aquelas relações lá de números complexos, tá? Todas, a soma, subtração, divisão, multiplicação, tem que baixar, tá? E aí lá eu vou voltar a falar em indutância mútua, que aí a gente vai ver os circuitos com transformadores, tá? E aí a gente vai fazer o cálculo da indutância mútua todo de novo, tá? Que aí a gente já vai tratar a indutância mútua como uma impedância, que é um conceito que vocês não viram. Então não faria sentido eu, por exemplo, passar uma atividade de uma coisa que ainda não vocês não viram todas as partes para fazer uma conexão, tá certo? Então, é o único tópico aqui que não vai ter um exercício abordando. Isso vai ficar lá para circuitos alternados. Continuando, vamos para o quinto, tá? Aí, olha, estamos começando a complicar. E agora nós já temos aqui, né, o nosso primeiro circuito com entreferros, tá? Entreferros, tá? E aí aqui começa aqui a análise, né? A gente vai fazer uma análise, não nesse exercício, mas eu não me engano, na questão número 6, a gente vai fazer essa análise aí, porque é quase um mini projetinho, né? De um entreferro, e a gente vai ter que chegar a algumas conclusões, tá? Esse aqui é só ainda aplicação de fórmula. Então, ele tem um circuito magnético que está sendo alimentado por uma bobina de 2.000 espiras, tá? E que gera uma corrente aqui de 10 amperes, tá? Ele faz algumas considerações. A primeira é que ele tem a mesma seção reta de 2 centímetros, tá? Quadrados, tá? E que o material, né, do núcleo é o ferro, que tem esse Mi relativo bem aqui. Então, ele quer os parâmetros do circuito, né? Ele quer a relutância, o fluxo, a força magnetomotriz e o fluxo, né, lógico, no núcleo e no entreferro, tá? Então, a gente vai começar aqui a fazer, né, esses cálculos, tá? Ele pede a relutância, mas não, a gente vai começar o nosso cálculo pela FEM, tá? Então, é o cálculo da FEM, não, da força magnetomotriz, que é aquele nosso F estiloso, tá? Então, olha só, lá da teoria, né, eu sei que força magnetomotriz vai ser o N vezes o I, né? Ele só depende da corrente da bobina e do número de espiras dela, tá? Então, isso aqui vai ser dado por 2.000, né, que é o número de espiras, está aqui o meu N, né? E está aqui a minha corrente I de 10 amperes.
vezes 10. Então, isso vai me dar uma força magnetomotriz de 20.000 ampere-espira. Tá? Tranquilo até aí, né? Então, aqui tá tudo sossegado. Agora a gente vai calcular as relutâncias, tá, gente? Então, a gente tem que lembrar o seguinte: quantos materiais eu tenho aqui? Quantos materiais eu tenho nesse circuito? Só ferro, né? Não, não tem só ferro, não. Temos dois. A gente tem o ferro, né? Bem aqui, tá aqui o ferro, né? E a gente tem aqui no entreferro o ar, né? Ah, sim, eu pensei que Então, ela ia ser considerada. entendeu? Então, quando a gente tem um circuito com entreferro, significa que a gente tem dois materiais, tá? É equivalente a dizer isso, né? Tá? Porque esse pequeno rasgo aqui, né? Ele, né? Muda o meio, né? Lembre-se que eu vou ter aqui um efeito de borda das linhas de campo, né? Nas laterais, mas vou ter um fluxo bem aqui passando, né? Para aqui para o fluxo, né? Uma outra coisa que a gente vai perceber com o exercício é o valor, né? Das relutâncias, né? Que quando eu tenho o ar, né? Essa relutância é muito maior comparada a um material ferromagnético, tá? Então, esse exercício é para a gente criar essa percepção aí, né, como é que esses materiais vão se comportar, tá? Então, eu tenho dois materiais aí. Então, isso implica que eu vou ter que calcular duas relutâncias. A relutância do núcleo, tá? Que eu vou chamar de RC, e a, a relutância do meu gap, que é essa aqui desse pequeno rasgo, tá? Então, eu vou ter essas duas. Lembrando que relutância, né? Ela vai ser igual ao comprimento, né, do meu circuito magnético, dividido pelo μ do circuito, né, do material com qual o circuito é feito, vezes a área desse circuito, tá? Então, eu vou ter esses cálculos para fazer, tá? E aí, o que acontece? Vamos calcular logo a relutância do meu núcleo, tá? Que vai ser igual ao comprimento desse núcleo, o μ do núcleo, né? E a área do núcleo. Então, tem alguns parâmetros que são bem óbvios, né? Por exemplo, né, o μ do núcleo, né, vai ser o μr vezes o μ0, né? Então, vai ser o μr aqui, o μ0, a área do núcleo e o comprimento do núcleo. Tá? Vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Tá? Então, de forma numérica, alguns parâmetros também tranquilos aqui. Né? Eu tenho μ0, 4π 10 a menos 7, o μ relativo, que é 1.500, tá? E eu tenho a área, né? Que é igual para todo o núcleo, né? Para todo o núcleo, que é 2 centímetros quadrados, tá? Aqui eu já estou, quando eu coloco assim nesse valor, já estou convertendo para metros. Mas qual vai ser o comprimento do meu núcleo? Qual vai ser o comprimento do meu núcleo?
Então tá, vamos pensar um pouquinho. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu não tenho isso aqui, tá? Eu vou pintar aqui de roxo, tá? Só para a gente, né, ter uma ideia, né? Se ele fosse um núcleo de ferro maciço, tá? Se ele fosse um núcleo de ferro maciço. Aí, qual seria o comprimento, né, desse núcleo de ferro maciço? Aí, professora, uma dúvida. Diga. No caso, o comprimento seria o meu perímetro daí, desse... Isso mesmo. Qual seria o perímetro desse circuito? Seria a soma de todos os lados daqui, né? Isso, 44. Isso vai dar os 24, né? Dessa parte aqui que mede 12 centímetros, né? De um lado e outro. Mais os 10 aqui, né? Seria os 24 da altura e os 10 da base. Seria 10, 20, né? Só que, né? Olha só, o meu núcleo, vamos apagar aqui. Tá? O meu núcleo ele tem esse rasgo aqui, né? Então, isso aqui também conta, né? Então, eu vou ter que subtrair, né, esse comprimento aqui do meu gap. Que esse comprimento total é de 0,6 centímetros, tá? Quando ele dá isso aqui, ele já dá o comprimento total do meu entreferro. Então, é menos 0,6, tá? Então, esse aqui, no fim das contas, tá? É o meu LC, é o comprimento do meu núcleo. Entendido aí? Sim, professora. Eu me atrasei tanto que eu não reabasteci o tanque aqui de café. Então, vamos ficar até terminar a aula sem café. Então, o que vai acontecer? Fazendo conta aí, né? Fazendo conta, a gente vai ter uma relutância, tá? De 0,115. Vou deixar aqui ampere-espira por metro, tá? Então, esse aqui, né, é a minha relutância do meu núcleo. A relutância do meu entreferro vai ser, né, o comprimento do meu entreferro, o Mi do entreferro e a área do entreferro. Bom, o comprimento a gente já tem, né, que é 0,6, 10 a menos 2, né? Porque é o comprimento total, né, e tá bem aí, né, bem óbvio para a gente. E aqui, né, eu vou ter o seguinte, tá? 4π, né, porque é o A, 10 a menos 7. Mas qual vai ser a área do meu entreferro? Não vai ser a mesma seção reta? Não vai ser a seção reta. Olha só, aqui, ó, é 2 centímetros vezes 0,6, Verdade. tá? Então, tá aqui, ó, a minha área, né, do meu entreferro vai ser dada por essas dimensões bem aqui, o 2 centímetros, que é a largura aqui, né, do meu, a espessura, né, aqui do meu núcleo, e o comprimento aqui do meu entreferro. Então, isso aqui vai dar 1,2, 10 a menos 4, tá? Fazendo conta, vamos ter o seguinte, que essa relutância, aí, olha, para vocês verem, né? Opa, gente, faltou uma unidade bem aqui em cima, na hora de fazer conta aqui. Não é uma unidade, tá faltando um valorzinho aqui. É vezes 10 a menos 7 ampere-espira por metro, tá? Então, aqui vocês já vão ter... Outra coisinha que faltou em cima é do lado do parêntese e colocar 10 a menos 2. Tá faltando 10 a menos... tá faltando mesmo, viu? Obrigada. 10 a menos 2, justamente.
tá? E aí, voltando lá para o entreferro, né, que é o nosso RG, a gente vai ter aqui o 2,387 vezes 10, né? Menos 7. Eita, pau Pereira. É 7, tá? A gente vai dar uma. Tem que ser bem grande, né? Para que essa corrente seja bem pequena. 10 a sétima ampere expira por metro, tá? Então, eu tenho a relutância, né? A relutância do meu núcleo e a relutância do meu entreferro. Mas essa daqui não é a relutância do circuito. A relutância do circuito é igual à relutância do núcleo mais a relutância do meu entreferro, tá? Então, essa é a relutância do circuito, que é o que ele pede aqui, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 0,115 mais 2,387, 10 a sétima, tá? Então, essa minha relutância aqui vai ser igual a 2,502, 10 a sétima ampere expira por metro. Entendido até aí? Sim, professora. Beleza, tá? Então, deixa eu pegar um outro que não haverá espaço mais para fazer cálculos aqui, tá? Então, vamos pegar bem aqui, continuar bem aqui, tá? Vou apagar este daqui, tá, gente? Para a gente continuar aqui os nossos cálculos. Então, agora, a última, né? O nosso último item para calcular são os fluxos, né? Então, lembrando lá da teoria, né? O que é que acontece com esse fluxo, né? O fluxo, né? Vamos imaginar, vamos fazer uma outra coisa, né? Então, vamos escrever isso aqui como um circuito equivalente, tá? Tá? Vamos escrever isso aqui como um circuito equivalente. Então, eu tenho, né, aqui a relutância aqui do meu núcleo, tá? O meu RC. Vou ter aqui a minha bobina, né? Aqui a minha fonte de FEM, né? E aqui eu vou ter, né? Eu estou desenhando na mesma posição, tá, gente? Olha, o núcleo eu estou vendo bem aqui, ó, tá? A minha bobina está aqui embaixo e tá aqui a relutância aqui do meu entreferro, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Né? O fluxo φ que percorre isso aqui, né, semelhante ao que a gente vê lá em circuitos, né, ele é igual tanto no núcleo e é igual a tanto ao entreferro. Ou seja, como apesar de serem materiais diferentes, né, o fluxo ele é igual, por quê? Porque essas relutâncias elas estão em série. Então, ainda a gente continua com a mesma relação, né, que a gente tem lá em circuitos elétricos, tá? E aí, o que acontece? Eu posso dizer que isso tudo aqui é igual ao meu φ. E o φ é o gente. Aliás, a força magnetomotriz que a força magnetomotriz, tá? Ela também pode ser relacionada como o φ, né, vezes a minha relutância. Igual como a gente faz lá. Tensão é igual a corrente vezes I. Beleza até aí? Então, meu φ, né, vai ser igual ao F dividido pelo R. Então, agora é só fazer conta, né? Meu φ eu calculei lá no comecinho, que dá 20 mil. E a minha relutância eu calculei anteriormente. Então, esse φ bem aqui vai ser igual a 8
10 a menos 4 Weber por metro quadrado. Tranquilo? Sim, professora. Tem uma dessa na lista, tá? Só que ela dá uma complicadinha, tá? Vamos dar uma olhada na lista aqui, tá? Mesmo eu já tenho as 4 primeiras questões, né? Então, vamos dar mais uma olhadinha na nossa lista, tá? Então, aqui tá tranquilo. A gente, no caso aqui, essa primeira aqui vocês têm a geometria, né, de um núcleo, né? E aí ele quer saber, né, o número de espiras para você obter uma indutância de 2,5 Henry, tá? Tá, aqui, né, a gente já vai ter aqui um circuito, né, toroidal, e inicialmente a gente trabalha ele como sendo inteiriço, tá, sem nenhum entreferro, e depois, aqui na questão número 2, a gente coloca um entreferro para dar uma complicadinha, e com o objetivo de manter, né, o fluxo, tá? Manter o mesmo fluxo que foi encontrado quando eu não tinha o entreferro. E aí, né, a gente vai ter que ver qual é a força magnetomotriz, né, necessária para manter esse fluxo, tá? E aqui na questão 3 é que a gente já tem, né, a questão do entreferro aqui, tá? Também, né? Aqui é uma questão e na terceira também, tá? E aí, né, ele dá umas dimensões, aí só que agora é o objetivo da nossa próxima questão, a gente vai ter que usar a curva do material para a gente encontrar os valores de B e de H, tá? Então, na nossa lista, a questão parecida com essa que a gente fez é a número 2, tá? Então, vocês vão ter uma questão como essa aí na número 2. Só que tem que pensar um pouquinho mais. Tranquilo? Ok. Então, vamos para a sexta questão da lista. Ai, ai. A sexta questão é uma questão de movimento, tá? Na sétima é que o negócio pega. Tá. Então, vamos lá. Aqui, né, a gente tem um relé eletromagnético, né, modelado, né, por essa figura aí abaixo, tá? E ele quer saber, né, qual é a força, né, para que eu feche esse contato, tá? Para que essa parte aqui, né, móvel se encontre, né, que ele chama de armadura, né, se encontre com a parte fixa do relé, né, aquela que está sendo energizada por essa corrente aqui, tá? Então, ele diz que o fluxo, né, no entreferro é de 2 miliweber, tá? A área do entreferro é essa e o comprimento dele é de 1,5 milímetros, tá? Então, ele quer saber, né, qual é a força, né, necessária, né, para a gente fechar esse contato, tá? E aí, lá, né, da parte de eletroímã, né, onde a gente explica, né, como é feito, né, o movimento, né, da onde vem a equação de força, né, porque a gente pode fazer uma conversão eletromecânica, né, que é o que acontece com o relé. Então, a gente chega lá que a força, né, essa força Fe aqui, que ele está querendo saber, tá? Ela é dada por meio de φ ao quadrado, tá? Sobre μ0s, tá? Então, basicamente, eu tenho todos os elementos aqui para fazer esse cálculo, né? O meu φ está bem aqui, a minha área está bem aqui, e o meu comprimento, né? Se eu precisar, está aqui, tá? Mas nós não precisaremos, tá? Então, é aplicação direta de fórmula, tá? Isso aqui é igual a meio, tá? Vezes o fluxo ao quadrado, né? Que vai ser
2, 10 a menos 3 elevado ao quadrado, dividido por μ0, né? 4π, 10 a menos 7, vezes 0,3, 10 a menos 4, né? Porque está em centímetros quadrados. Tá? Aí aqui é metro. Então, meu FE, fazendo conta, vai ser igual a 53,5, não, 0,5, 10 a terceira newton. Ou seja, o meu FE é da ordem de quilonewtons, né? Então, quando vocês virem um relé pessoalmente, né? Vocês vão ver, ele é pequeno, né? Mas a força, né? A força magnética para fechar isso aí, para dar um clique nele, ela é bem grande, né? Para poder fazer para poder fechar o contato. Tranquilo até aí? Sim, professora. Esta é a aplicação de fórmula. Tá. E agora a gente vem para a questão número 7, né? Onde eu tenho o seguinte: eu tenho um núcleo de ferro fundido, tá? Gravem isso aqui, que a gente vai precisar desse dado aqui, tá? Que tem uma área, né? Esse C bem aqui, né? De 4 centímetros quadrados. O comprimento médio dele, né? É de 0,438 metros. E o entreferro, né, mede 2 milímetros com uma área aparente, né, disso aqui. Então, fazendo o cálculo, né, que seria esse SA bem aqui, ó, achurado, tá? De 4,84 centímetros quadrados, tá? E ele quer o fluxo fino entre ferro e ele quer que a gente faça também os cálculos, né, usando relutâncias e circuito equivalente. É bem parecido lá com o que a gente fez na questão número 5. Qual vai ser a diferença aqui? Que alguns parâmetros eu não vou ter, tá? Eu terei que olhar em algum lugar, tá? Então, a primeira hipótese, né, lógico, a primeira coisa que a gente percebe é que o nosso núcleo, né, ele é bem maior do que o entreferro. Beleza, então a gente já sabe que esse entreferro aí vai ter uma relutância muito grande, tá? Só que, né, eu não tenho nada para calcular, né, essa relutância, por exemplo. Por quê? Porque, né, como é que se diz? Eu só tenho uma força, né? Tá? Isso aqui tá como 1.000 amperes, mas não, é 1.000 amperes pira, tá, gente? Eu só tenho uma alimentação, aqui é um fluxo, né? E não tenho mais nada. E um monte de área aí que não vai me ajudar em nada. Eu não tenho nem um Mi para poder calcular uma relutância. Não tenho nada, né? Então, mas eu tenho essa corrente. O que eu posso fazer é estabelecer uma hipótese, tá? Vamos botar aqui. Tá? E a hipótese que eu vou estabelecer é o seguinte, que esse fluxo aqui de 1.000, né, essa força magnetomotriz, né, ela se distribui entre esse núcleo e esse entreferro, né, numa proporção, né, que vai estar relacionada à relutância. Então, eu vou estabelecer que essa queda, né, que é o meu HL do núcleo, né, vou trabalhar com entreferro, vai ser igual ao número de espiras vezes a corrente. Então, eu vou supor, né, que uma porção dessa minha força magnetomotriz aqui é absorvida por esse núcleo como 600 ampere espira. Então, ou seja, dos 1.000 que eu tenho aqui, dos 1.000, 600 ampere espira são drenados, né? Tem uma queda pelo núcleo, né? Porque HL é uma queda, é como se a gente visse lá resistência vezes corrente no circuito elétrico, tá? Então, eu tenho
Essa eu vou trabalhar com essa hipótese. Eu sei que H do núcleo e ao comprimento do núcleo vai ser igual ao φ, né? Vezes o comprimento do núcleo, dividido pelo μ zero, a área do núcleo, tá? Então, né, lembrando que, né, isso aqui, né, esse NI, né, eu estou escrevendo assim, tá? Eu estou escrevendo o NI como sendo o φ, que é igual, né, o meu fluxo, ele é igual nesse circuito todo, né? Eu mantenho esse fluxo igual, tá? E isso aqui tem uma relutância, né? Tá aqui a relutância do meu, ó, bem aqui, né? Isso aqui é a relutância do meu entreferro, tá? Então, eu posso eliminar o L aqui, né? Dessas duas expressões. E aí eu chego a uma expressão para φ, a partir dessa expressão aqui, que o meu φ vai ser igual ao meu campo, tá? O meu campo aqui, tá? O L. Eu não elimino, tá, gente? A gente não vai eliminar ainda o L, eu vou dizer por quê, tá? A gente não vai eliminar o L aqui. Deixa eu apagar aqui, refazer o meu L aqui, tá? A gente não vai eliminar o L ainda. Tá? Então, eu vou ter o HLG, tá? Dividido, né? Dividido, vezes μ0, na verdade, SG, dividido por LG, tá? Não vamos eliminar HLG. Eu não estabeleci que HLG é 600, então tá aqui, ó. 600 vezes 4π, 10 a menos 7. A área do meu entreferro, né, que é essa área aparente aqui que ele chama, esse SA, tá? Esse SA vai ser igual a 4,84, 10 a menos 4, dividido por o L, que eu tenho do meu entreferro, que é 2, 10 a menos 3, tá? Então, o φ, né, estabelecido aqui, é igual a 1,82 vezes 10 a menos 4 Weber. Tá? Entendido até aí? Sim, professora. Ok, tá? Então, olha só. Se eu tenho um fluxo φ, né? Eu tenho, né, aqui, né, no meu núcleo, tá? Esse fluxo para o meu núcleo é o I vezes é a densidade vezes a área do meu núcleo, tá? Então, eu posso concluir o seguinte, porque o φ do meu núcleo é igual ao φ no meu entreferro, é igual para os dois, tá? Então, eu vou ter que o meu BI, né, minha densidade no meu núcleo, vai ser igual a 1,82, 10 a menos 4, dividido por 4, que é a área do meu núcleo, 10 a menos 4. E isso vai me dar uma densidade de 0,46 Tesla. Ok, encontrei, né? Já encontrei o fluxo no entreferro, que está bem aqui, né? E também encontrei, né, como é que se diz, né? A densidade aqui no meu núcleo, tá? Só que aí o que ele quer, né? Ele quer a queda no núcleo também, tá? A gente tem que calcular essa queda no núcleo para ver se é o campo necessário para a gente manter, né? Esses 1.000 amperes aqui alimentando esse núcleo, tá? Então não termina aí, olha, encontrei o fluxo no entreferro. Não, não termina aí o nosso problema. A gente tem que ver quanto realmente está vindo aqui, qual é a queda, né? Qual é o HI LI,
Até para a gente verificar se a nossa hipótese aqui ela está correta, tá? Então, eu vou achar o meu HI. Eu preciso encontrar esse meu HI. E onde eu vou achar esse meu HI? Aí eu vou ter que olhar para a curva, né, BH do meu ferro fundido, tá? Então, aqui não, deixa eu só fazer um ajuste bem aqui, tá? Controlar aqui um pouquinho a hora, tem 10 minutos, vai dar tempo de fechar. Deixa eu só trazer isso aqui para frente, tá? Ver se ele vem. Pronto. Então tá. Então, aqui, ó. A curva, né, do ferro fundido, ele é a curva A, tá? Então, eu já sei que eu tenho o quê? Eu tenho um campo, né? Um campo aí de 0,46, tá? Então, meu campo de 0,46 deve estar por aqui, ó. Por aqui, assim, ó. Tá? Na curva A, tá? Então, meu campo de 0,46, deixa eu pegar aqui, apontador laser, deve estar por aqui, ó. Por aqui. Agora vamos com a caneta aqui. Tá? Deve estar bem por aqui assim, ó. O meu 0,46, ó. Vou fazer só um X aqui, tá? E aí, né, se eu for, né, seguir a curva, eu bato bem aqui, tá? E aí, esse valor, tá? Se eu for olhar no detalhe mesmo, tá? Ele vai ser um valor, tá? De aproximadamente 1.340 ampere por metro, tá? Então, é o valor aproximado do campo, não era exato, tá? Porque eu estou constando aquela curva, tá? E aí, agora eu vou calcular, né, a queda no núcleo. Eu vou calcular o meu HI vezes o meu LI. Eu tenho o meu H aqui, de 1.340, vezes o meu LI. Está aqui o meu LI de 0,438. E isso aqui vai ser igual a 587 ampere-espira, tá? Então, para eu saber, né, qual vai ser a queda total, eu tenho que somar o fluxo. Tenho que somar a queda do núcleo e a queda aqui que eu estabeleci para o meu entreferro. Então, somando HGLG mais HILI, eu vou ter 600 mais 587. E isso aqui vai ser igual a 1.187 ampere-espira. Então, quais são as conclusões que a gente chega? Né? Que primeiro, né, a soma excede a força, né, magnetomotriz que eu tenho disponível, que está alimentando aqui o meu circuito magnético, tá? Então, eu não posso partir dessa hipótese, né? Aí, o que que eu preciso fazer para atingir os meus 1.000 aqui? O que que vocês acham que eu preciso fazer? Qual é o parâmetro que eu preciso mexer? Eu não posso alterar a área, eu não posso alterar a fonte de campo magnético, eu não posso alterar comprimento, então eu vou mexer aonde? Eu vou precisar mexer no BI, né? Por quê? Porque tudo isso, né, está atrelado ao meu fluxo. Então, o meu BI, ele precisa ser menor que 0,46 Tesla, tá? Para que eu consiga, né, ter os 1.000 ampere-espira, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou por tentativa e erro, né? Vou tentativa e erro
né? Isso aqui é um projeto, tá? Eu vou por tentativa e erro, diminuindo o meu BI e refazendo, né? Daqui, por exemplo, olha, daqui para cá, né? Do fluxo para cá, do BI para cá, tá? Os meus cálculos, tá? Eu vou refazendo. Então, por tentativa e erro, tá? A gente vai achar que o BI que garante, né? Que garante 1.000 amperes-piras é 0,41 Tesla, tá? Então, esse é o valor de BI, tá? E aí, né, se vocês calcularem o FI, né, para esse valor de BI, vocês vão encontrar, vamos chamar aqui de BI linha, tá? Vocês vão encontrar que o FI vai ser dado por BI linha vezes o SI. Então, calculando, já que a área, né, a área do meu núcleo não vai mudar, eu vou ter 1,64 vezes 10 a menos 4 Weber, tá? Então, é o fluxo que vai manter, né, esse circuito magnético operando com uma fonte magnetomotriz de 1.000 amperes-pira. Entendido até aí? Sim, professora. Isso aí é a parte 1, tá? A gente ainda tem a parte 2, tá? E vamos ver, dá um tempinho, tem 3 minutos. Que horas começa a próxima aula? 9h40, né? Tá. Então, olha só. A parte 2 é fazendo o cálculo de relutâncias, né? Então, se a gente reescrever aquele nosso circuito em relutâncias, eu vou ter aqui a minha fonte de 1.000 amperes-pira, a relutância do meu núcleo e a relutância do meu entreferro. E vou ter o φ aqui, tá? Então, eu sei, né, que Mi relativo, Mi0 é igual a BI sobre HI. E aí eu vou usar o BI do problema anterior, o BI para manter os 1.000 aqui, tá? Para manter 1.000 amperes-pira. Então, eu sei que o meu BI é igual a 0,41, né? Que eu achei por tentativa e erro. E esse BI vai me dar um HI de aproximadamente, né? Aí vocês vão fazer de novo a consulta lá a figura, né? A curva BH, e vão encontrar aproximadamente 1.070 ampere por metro, tá? Então, vocês vão encontrar isso aqui. E aí, vamos ter o seguinte, fazendo essas contas aí, MR, M0, a gente vai encontrar o MR, M0 aí, de 0,41 por 1.070. Tem aula agora, depois de mim? Para alguém? Eu não, professora. Tá, se alguém se manifestar no chat, eles não estão vendo. Então, vamos continuar, só para a gente finalizar aqui. Aí, na próxima aula, a gente começa numa questão nova. E aí, eu vou encontrar o 3,83, 10 a menos 4 R por metro. Tá? Então, eu vou ter esse Mi aí, que eu vou precisar para o cálculo da minha relutância, né? Então, eu sei que relutância é o RI, né? Vai ser o LI, o Mi, I, né, que no caso é o Mi0, Mi-R, que eu calculei, vezes o SI. Então, fazendo continhas novamente, vezes 4, nós vamos encontrar aqui uma relutância de 2,86, 10 a sexta, R a menos 1. E no entreferro, que vai ser o meu RA, eu vou ter o LA
Opa. MIA-SA, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Então, fazendo as contas novamente, 2, 10 a menos 3, que é o tamanho do meu entreferro, 4π, 10 a menos 7, vezes a área aparente, que é 4,84, 10 a menos 4, tá? Então, isso aqui é igual a 3,29, 10 a sexta, H menos 1. Então, tá aqui, né, as nossas relutâncias. Aí, a minha FEM total, ela vai ser igual ao φ, né, e a soma, né, das minhas relutâncias, porque elas estão em série. Então, RI mais RA. Então, eu vou ter o seguinte, que o meu φ vai ser igual ao F, que eu sei que é 1.000, né, dividido por RI mais RA. Então, meu φ, fazendo as contas, vai ser 1.000, 2,86 mais 3,29, 10 a sexta. Então, esse φ aqui, o fluxo, né, utilizando esses cálculos agora com relutâncias, vai ser igual a 1,63 vezes 10 a menos 4, tá? Então, bem próximo ao que nós vimos lá, analisando a curva BH. Entendido, pessoal? É entendido. Tá? Esse daí já era mais complicado, porque a gente não tinha, né, nenhum dado, né? Nenhum dado a mais a respeito do circuito magnético, além das suas áreas, né? E aí nós tivemos que partir de uma hipótese para como esse fluxo aqui, né? Como essa queda de tensão, né? HILI e HALA ocorre aqui nesse circuito, tá? Então, na próxima aula, a gente continua, faltam 3 questões, tá? Para fazer, né? As próximas questões, elas já são um pouco maiores, tá? E aí, nessa aula, eu passo a lista para vocês, tá bom? Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo, professora. Então, Tá? a senhora já vai passar a lista na próxima aula, é isso? Na próxima aula a gente passa a lista, tá bom? A lista, eu não vou passar a lista agora, porque ainda não terminei, né? A parte de exercício resolvido, senão vocês ficam sem base para fazer as próximas questões, tá bom? Tá bem, professora. Então tá, pessoal, agradeço, bom fim de semana, bom dia e nos vemos segunda-feira, tá? Eu não sei, vocês receberam? Amanhã é feriado, né? Não sei se vocês vão ter aula, tá? Com outros professores, tá? E primeiro é normal, aula normal, tá? Não é feriado prolongado nem enforcado. Hã? Tá. Não, amanhã é facultativo, né? Se não me engano. Facultativo. Eu já me dei folga, só sexta-feira mesmo. Tá bom? Tá bom, professora. Tá bom? Então tá, pessoal. Bom fim de semana para vocês e a gente se vê segunda-feira. Tchau, Bom final tchau. de semana, professora também, professora. Tchau, tchau.